Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o mesmo cenário do nosso café, Elisa? Pois é, pessoal, a nossa casa é essa, vocês já conhecem. Tem poucas variações aqui de cenário, mas hoje nós vamos falar para vocês sobre um tema que eu acho que a gente nunca abordou assim diretamente aqui em vídeo, seguramente eu acho que não, que é a nossa chegada aqui na Itália, que é sobre a nossa vida aqui na Itália. Exatamente, mas por que nós escolhemos justo hoje, dia 17 de abril? Você que é boa de datas, né? Pessoal, foi exatamente no dia 17 de abril de 2017 que nós aterrissamos aqui em Bolonha definitivamente. Vi invitiamo a sistemare il bagaglio a mano sotto la poltrona di fronte a voi o nelle cappelliere sopra di voi. Grazie per la collaborazione. Arrivederci. Mas a gente tem uma história anterior a essa que é importante para vocês entenderem. Então vamos contar para vocês sobre a nossa mudança do Brasil para a Itália, a maior mudança de nossas vidas, né? Com certeza. É algo sempre muito desafiador, muito diferente, acho que na vida de qualquer um. Muitas pessoas sonham nessa mudança de país. É um processo diferente para cada pessoa, só que tem esse lado, né, que eu acho que esse processo do desafio, esse lance, né, do inesperado, eu acho que passa na cabeça de todo mundo. Então, sem dúvida nenhuma, isso também passou pela nossa cabeça, certo, Elisa? Exatamente. E não poderíamos escolher outro dia que não fosse hoje. Exatamente hoje, sábado, hoje 2021, 17 de abril de 2021, mas nós não chegamos num sábado, essa data, Você 17 de abril, que dia que foi? era dia de semana, eu acho que era uma terça-feira. Eu acho que era terça-feira. Exatamente, saímos do Brasil no dia 16 de abril e chegamos aqui no dia seguinte. Mas como nós já comentamos algumas vezes com vocês em nossas lives, nós passamos uns 3 meses, exatamente 3 meses aqui em Bolonha, antes de nos mudarmos definitivamente, para nós termos uma primeira experiência. Essa foi a parte fundamental deste processo, mas ele inicia, na verdade, eu diria que em 2013. Dezembro de 2013, nós fizemos a nossa primeira viagem aqui para a Europa juntos. Na verdade, essa viagem nós fomos para a Alemanha, nós passamos alguns dias lá e foi assim como um choque, foi um choque. Nesse mesmo período, estava num bom emprego, né, Elisa? Exatamente. Muito bem colocada, estava crescendo na empresa. Eu tinha mudado de apartamento para um apartamento que eu queria morar, no bairro que eu sempre quis morar, em São Paulo. Então eu estava assim naquele frescor e meio que para comemorar, né, a gente foi viajar. E aí quando a gente passa esses dias na Alemanha, inevitavelmente a gente acaba fazendo comparações com o Brasil, com a nossa vida. Eu acho que isso é comum na vida do turista e também na vida do turista brasileiro, que acaba muitas vezes comparando, né, o que acontece na Europa, o que poderia ter no Brasil. Mas a gente teve um choque muito grande mesmo, e principalmente na questão do choque de cidadania. Desde muito tempo eu tenho a cidadania italiana, eu não vim aqui para a Itália para fazer o processo, depois nós acabamos ficando. Mas aí eu pensei, mas será que dá para eu morar aqui? E aí nós voltamos pro Brasil já com uma outra cabeça. Aquele frescor que nós tínhamos por algumas situações novas em nossa vida, isso tudo já se alterou. Começamos a pensar em uma mudança para a Europa. O que nós fizemos? Primeira parte, planejamento. Gostamos da Alemanha? Ok. Então vamos voltar lá para a Alemanha para nós conhecermos uma outra região. Nós fomos para o norte, agora vamos para o sul, vamos também para outros países. Então fizemos um roteiro assim, né, de cultura alemã. Nesse meio tempo também iniciamos a fazer aula de alemão, essa coisa toda. Estávamos mesmo envoltos na cultura alemã. Por isso que vocês têm muitas vezes alguns pitacos aqui, né, do que acontece na Alemanha, porque a gente gosta muito dessa cultura. E, enfim, começamos a frequentar aulas, etc. e tal. Voltamos para a Alemanha no final de 2014, entre 2014 e 2015. Fizemos um giro, Alemanha, Suíça, Áustria, e gostamos muito e voltamos ainda mais determinados para cumprir essa ação. Exatamente, e foi bem período invernal, né, Fê? Isso que é curioso. Por quê? Porque a gente queria pegar mesmo o período que os brasileiros, né, acham o período mais complicado. Exato, e também era o período possível, tendo em vista que eu ainda continuava na minha rotina de trabalho, então era o meu período de férias. Então a gente conciliava um pouco essas folgas para viajarmos e conhecermos também essa outra realidade, né? Esse extremo que às vezes assusta tanta gente.
que é o frio. E nesse meio tempo nós consumíamos muita cultura, informações da Alemanha, etc, né? Um pouco confusos, né, com relação a regiões, países, sobre o que nós poderíamos fazer. Foi em 2015 que eu visito a Itália, é isso, Elisa? Exatamente. Porque eu tinha um negócio na minha cabeça, pessoal. Eu, cidadão italiano, eu não falava italiano, nem digo o que eu falo, eu me comunico, né? Falar italiano é um processo de vida, né, Elisa? Exatamente. Tudo bem, mas eu não tinha noção nenhuma de italiano, né? Só aquela coisa que muitas vezes, né, nós brasileiros achamos que falamos qualquer coisa de italiano, e não. E eu achava, isso é uma coisa minha, eu não estou julgando quem faça, é uma coisa minha. Eu vou morar em outro país com a cidadania italiana, não tenho nenhuma relação com a cultura italiana, não só por não falar a língua, mas eu não tenho muito conhecimento sobre a cultura aqui. Isso me deixa, assim, uma espécie de dívida, né, com a relação com o meu próprio bisavô, que era italiano. Então eu começo a frequentar em São Paulo, e frequento muito nessa época, o Instituto Cultural Italiano, que é um órgão ligado à Itália, né, ao governo italiano. Esse instituto tem em vários países. Frequentando esse instituto, eu comecei a mudar a minha ideia do que eu tinha sobre a Itália. A ideia que eu tinha sobre o país foi mudando, porque eu comecei a ter acesso a coisas que eram afastadas daquele clichê tradicional. Isso eu ia passando para você, né, Elisa? E foi surpreendente, né? Foi surpreendente. Filmes, mostras e tal. Eu falei, nossa, mas olha, é diferente. Até para você olhar os defeitos, né? E eu participei de alguns eventos que eram transmissões de filmes muito específicos, Isso com pra uma mim foi curadoria, exato, com uma curadoria fantástica. E ao final dessas exibições eram feitas discussões, ou você poderia deixar ali o seu relato, a sua impressão sobre a obra apresentada. Na sala tinham, no momento que eu fui, em um dia que eu fui, tinham alguns italianos que viviam no Brasil, mas também tinham brasileiros que estavam participando ali daquele evento. E alguns desses italianos falavam em italiano, na língua que era mais tranquila para eles. Não, porque a própria ação, o filme era em italiano, legendado. Mas o professor Oscar, né, ele dava a palestra lá, a intermediação toda em italiano. Então eu ficava assim para entender o que ele estava falando, né? E me traduzindo, né? E traduzindo o que eu entendi, o pouco que eu entendia. Exato. E no final ele falava assim, pessoal, falem o que vocês quiserem, na língua que vocês acharem melhor. Então cada um falava do jeito que queria. Era muito incrível porque nós tivemos realmente esse contato, pelo menos eu tive esse primeiro contato com o italiano ali naquela sala, né? E com aquelas pessoas falando na sua língua nativa e também me ouvindo na minha língua, mas abertos a tudo isso. E eu pelo menos eu via um fio condutor ali que era a própria cultura, a própria arte, né? Isso foi muito interessante. Então tínhamos países diferentes, situações diferentes, vidas diferentes, mas unidas ali com um fio condutor muito interessante. Então para mim esses momentos foram muito especiais. Elisa, nessa época você não estava cursando o IED também, ou não? Já tinha cursado? Nessa época eu também cursava a minha pós-graduação, que era ali no bairro, né, no Instituto Europeu de Design, que é uma instituição italiana, mas no próprio Instituto Europeu de Design eu não tinha tanto contato assim com o italiano, porque não tinha professores italianos. E nem era seu objetivo também? Não era o meu objetivo. Você estava cursando uma pós-graduação, enfim. Exato, mas parece que as coisas foram começando a clarear e esses clichês foram dando espaço para um novo mundo que se abria ali. E aprofundamento, né? Exato, e que era muito mais próximo do que eu imaginava. Para mim, era uma distância enorme o que tinha entre a Itália e a minha vida. Mas não, as coisas foram se estreitando. Eu sempre vi a Itália através de muitos clichês. Mesmo de pessoas que foram viajar para a Itália e elas traziam o clichê também. Não era um país que me interessava sinceramente. E a partir desse momento eu comecei a olhar com outras nuances. E nessa época a Elisa também fez uma viagem que foi muito importante para sua carreira, que você ficou lá um tempo trabalhando em Nova York. Fiquei um mês. Você ficou um mês lá. Com a possibilidade, talvez, de ficar mais, enfim. De retornar ou montar uma nova estrutura no Brasil. Pessoal, foi assim, me deu 5 minutos, eu falei, Elisa,
quando você voltar de Nova York, você aguenta ficar aqui 7 ou 10 dias aqui com o Elvis, né, o meu cachorro, para que eu vá até a Itália, sabe? Alguma coisa me ilumine. Porque a gente estava muito confuso mesmo. E estava muito insatisfeito de viver no Brasil. Não porque nós não gostamos do Brasil, porque estávamos insatisfeitos com a relação que a gente estava tendo com o país. Aí eu vou pra Itália. Só que eu não faço também aquele giro, né? O giro de Itália. Um monte de gente falou, mas você não vai pra Roma? Você não vai pra Venezia? Você não vai pra... Não vou. Sabe pra onde eu vou? Eu vou lá pra terra do meu bisavô. Lá eu vou refletir. Eu vou sentar num banco. Foi isso que eu fiz. Então eu fui lá pra Mantova. Né? Nem os próprios mantovanos entenderam. Como? Você conhece tal cidade? Não. Você já foi pra tal cidade? Não. Foi algo como, sei lá, as pessoas fazem o caminho de Santiago. Eu fiz o meu caminho lá de ligação com o meu passado. Foi fundamental. Eu conversei com as pessoas, né? Muito mal e porcamente, né? Mas tive uma relação assim. E aí eu voltei pro Brasil e falei, Lisa, eu acho interessante a nossa ideia, né? Nos mudarmos pra Alemanha e tal. Eu acho que, assim como eu conheci a Itália, e a gente faz as coisas aqui de uma maneira estritamente democrática, né, Lisa? Eu acho que você tem que ir lá pra Itália sentir um pouco. Porque eu acho que você vai gostar de alguma coisa aí. Vamos viver um pouquinho na Itália para nós sentirmos o que é tudo isso. E se for o caso, nós desistimos. Ou a partir dali, nós já visualizamos outro local. Exato. Isso foi fundamental para tudo que nós vivemos todos os dias aqui. Foi como o jardim da infância, né? E até o básico entre a gente, porque até então nós não vivíamos juntos. Então seria a primeira oportunidade de vivermos juntos por um período, não em período festivo, nem em hotel, nem nada disso. Conviver, né? Mas a convivência mesmo em um país estrangeiro, sentindo realmente quais eram as dificuldades, o que a gente se adaptaria. E de repente seria o primeiro passo para depois, quem sabe, ir para a Alemanha. Aprender um pouco do italiano. Eu até falava assim, vou lá renovar meu passaporte italiano. Chego lá no consulado italiano lá da Alemanha e eu não sei nem falar italiano. Vou falar que língua? Vou falar inglês lá. O cara fala, você não é italiano? Sabe essa coisa? E você deu um passo muito grande que você pediu a demissão da empresa. Ah, sim, foi uma escolha difícil, né? Sempre uma dúvida quando a gente faz certas escolhas. Nós já estávamos nos preparando e apostando em uma mudança mesmo de vida, em uma mudança de estilo de vida, eu diria, de conexão com o local onde você vive. Então, eu optei por essa mudança. No final das contas, o meu desligamento com a empresa foi muito bom, eu tenho contato ainda com as minhas amigas, as minhas coordenadoras e tudo mais. Eu não tenho nenhuma dúvida hoje em dia, e nem lá em 2017, né, no dia 17 de abril de 2017, quando nós desembarcamos aqui, eu já não tinha nenhuma dúvida. Então, mas esse 17 de abril é quando a gente se embarca pra morar, né, Elisa? Então, sim. Antes a gente vem pra cá, fica esses 3 meses, então a gente reserva um apartamento de temporada, né? Não era o Airbnb, é uma outra empresa que nós reservamos, mas o processo é o mesmo, que a gente acha pequeno, mas que dá pra viver. Que é o apartamento hoje, né? A metragem que a gente vive aqui. Muito engraçado. Exatamente. Mas tudo bem. E uma das coisas que nós queríamos era viver no centro histórico da cidade. Mas olha, pessoal, até então nós nunca tínhamos pisado na cidade de Bolonha. Ela fica numa região quase central da Itália, é o começo aqui, né, da região norte, e nós começamos a pesquisar que ela era muito bem conectada, com trens, etc e tal. Então nós falamos assim, olha, a gente começa a nossa vida em Bolonha, nós vimos que a cidade era bem interessante, e depois ela é um facilitador para que nós visitemos outras regiões e cidades italianas. Exatamente. E o fato também de ser uma cidade universitária fez com que a gente imaginasse que aqui poderia haver uma abertura maior das pessoas em relação aos estrangeiros, né? Sim.
depois se confirmou, com certeza. E Bolonha foi fundamental para esses 3 primeiros meses, porque, como você disse, ela é muito conectada. Então, a partir daqui, né, nós estabelecemos essa base aqui desse apartamento, mas nós visitamos nesses 3 meses muitas regiões. Desse apartamento, daquele. Daquele, exato. Então, quando nós viajávamos nessa época, tanto que nós nem fomos para algumas cidades chaves, assim, tipo Venezia, porque a gente sabia que não ia morar ali. Então, visitávamos as cidades aqui da Emília-Romanha, as cidades menores, gostávamos, né? Mas a gente acabou ficando ali muito ligado também aqui com Bolonha. Nós vivíamos em um contexto medieval ali, então tem um charme todo, como traz alguns problemas também, né? Enfim, é uma relação diferente. A gente começou a procurar apartamentos, né? Vimos a dificuldade, essa coisa toda, porque, ok, eu sou cidadão italiano, mas não está escrito aqui, sou cidadão italiano. Você é um estrangeiro como qualquer outro que procura as coisas. E depois, lógico, com um documento italiano facilita bastante as coisas para você seguir a vida. Alugamos quase aos 45 do segundo tempo e alugamos um apartamento que, vamos dizer assim, era até acima das nossas expectativas, né? A gente queria até uma coisa mais simples. Ok, mas era o que a gente tinha. Então, nesse momento, nós voltamos para o Brasil, no período que a Elisa tinha que cumprir no Brasil, né, Elisa? Porque nós ficamos aqui estritamente os 90 dias permitidos ao estrangeiro. Eu podia ficar mais, mas a Elisa, 90 dias. Depois tínhamos que cumprir esses outros 90 dias. E ficamos exatamente os outros 90 dias. Então, quando nós retornamos para o Brasil, Elisa, nós tínhamos que resolver a nossa vida ali. Se despedir dos amigos, dos familiares, certo? Exatamente. Isso responde, então, o porquê dessa data marcante, essa data que nós escolhemos de chegar definitivamente em Bolonha. 17 de abril foi a data mais próxima desses 90 dias que eu, como cidadã estrangeira, teria que ficar fora da Itália para depois retornar se eu quisesse vir a turismo ou morar. Mas foi interessante porque rápido, né, passou muito rápido, né? Nesses 3 meses que a gente colocou na cabeça que tinha que resolver todas as pendências e despedidas e tudo mais, nós conseguimos. A minha mãe já tinha se mudado de apartamento, ela não morava mais em São Paulo. A sua mãe, no dia anterior, ela tinha uma viagem que ela não poderia desmarcar. A vida estava correndo para todo mundo. Exato. A gente também nem gosta dessas coisas, não queria nada de especial. Então, a gente insistiu bastante assim também, olha, vamos pegar um táxi e vamos embora. E foi isso que aconteceu. No dia 16, nós estávamos só nós dois e fechamos o apartamento, pegamos um táxi, fomos os dois e as malas pro aeroporto. Tanto que coube tudo num táxi. Foi muito bom, porque nós chegamos no aeroporto. Primeiro que a saída foi bem difícil, né? Fechar o apartamento, pegar um táxi, aquele caminho na Marginal lá. Isso eu digo, pessoal, não pelo trânsito. Difícil quando você sente que você tá deixando mesmo. Naquela hora eu falei, passa na minha cabeça imediatamente muitas coisas que vão ocorrer ou que podem ocorrer e que de fato acabam ocorrendo, enfim. A sua vida nunca mais é a mesma. Exato, ia ter uma mudança, né? Chegamos com antecedência, né, no aeroporto, tudo muito organizado, porque nós fazemos tudo organizadinho. Fizemos o nosso check-in, despachamos as malas, não sei o que, demos um tempinho e de repente, do nada, quem surge no aeroporto? Sim. Os tios do Felipe e os primos do Felipe, a Juliana, o Gabriel, a Margarete e o Marcos apareceram de surpresa, né? No aeroporto. A Juliana, que infelizmente estava de muletas. Ela tinha operado o joelho. Tinha acabado de operar o joelho, estava com uma dificuldade enorme de se locomover, mas foram para o aeroporto para fazer aquela festa e descontrair um pouco, porque a gente estava bem tenso, né? E eu que não queria choradeira, pronto, já embarca com choradeira e tudo, né? Então foi uma super surpresa pra gente e a gente conseguiu, assim, realmente respirar fundo pra embarcar nessa. Mas aí foi uma viagem muito, muito boa, né? Porque olha, você sabe que sua vida tá mudando. E é gostoso, pode não dar certo, mas eu penso assim, é melhor que a gente tente, né? Do que ficar só imaginando. Modalità uso aereo con connessione wireless disattivata. Vi ricordiamo che sui nostri voli non è consentito fumare. A breve vi offriremo. Acabamos de alugar a casa. Será que vai dar para entrar no mesmo dia?
Então nós alugamos um Airbnb, ficamos 2 noites lá, a tempo do proprietário pintar a casa, fazer os últimos ajustes, e precisou desse tempo. Foi fundamental. Então nós chegamos, ficamos ali na mesma rua praticamente, visitamos o apartamento aqui e acolá, e íamos levando uma mala, levando outra. Fizemos tudo mas com muita tudo calma. tranquilo, a gente não chegou afobado lá. Nesse meio tempo já fomos atrás de comprar algumas coisas básicas, como a cama. E fomos fazendo tudo muito aos poucos, né? E interessante é que nessa nossa chegada, mesmo sendo uma chegada definitiva, nós chegamos em um local que não nos causou tanto estranhamento, já que nós havíamos permanecido por 3 meses em Bolonha. Então nós já sabíamos mais ou menos onde encontrar tal coisa, em que região nós estaríamos. Foi fundamental, Foi né? fundamental, porque a gente teve serenidade para ir procurando coisa por coisa, fazendo etapa por etapa. E pessoal, é só até um contrassenso aqui, mas nós não nos baseamos em ninguém, um canal de YouTube, sei lá o que morava aqui em Bolonha ou qualquer outra cidade, para a gente decidir nossos caminhos. Lógico que às vezes é importante, nós falamos as coisas aqui para ajudar também quem tem interesse, né, de uma mudança eventual. Nós pesquisamos muito através de órgãos públicos, através de ações que nós precisávamos de fato. Mas o interessante é que esses primeiros dias foram muito bons, né? Aquela sensação de novidade, de dúvida até, que também te dão um ânimo, né? Te dão um gás para você ir resolvendo as coisas. E também esse primeiro contato com a língua, efetivamente, resolver coisas burocráticas, fazer carteira de identidade, carteira da saúde e tudo mais. Nos embananamos muito, né? Porque normal, né? Normal. E nós sabíamos que esse primeiro momento, esse início, seria como assim, colocar a cabeça para fora do carro, né? Do trem, no caso, e ficar só tomando um ar. Mas a experiência de descobrir um país novo e com a tranquilidade de falar assim, a gente está voltando para casa, para qual casa? A nossa casa aqui na cidade. Então a sensação era muito boa, muito satisfatória e nos dava uma tranquilidade muito grande, né? O próprio estilo de vida, segurança, foi magnífico. Foi muito legal. Boa viagem, Felipe. Para vocês dois, boa viagem. Com muita saúde e paz. Que vocês sejam felizes a vida inteira. E você sabe que vó é mãe 2 vezes, né? Eu sempre cuidei de você com muito carinho, mas também você foi sempre muito bom. Obrigada, Felipe, por tudo, por toda essa alegria que você proporcionou para nós. Muito obrigada. Beijão. Boa viagem.